Você já passou por aquele momento em que alguém te humilha na frente de todo mundo e você simplesmente não consegue reagir porque está em choque? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo no corredor do Hospital São Lucas, aqui em Curitiba, numa tarde de terça-feira que eu jamais vou esquecer. Meu nome é Paula, tenho 43 anos, sou enfermeira há mais de 20, e sempre fui daquelas pessoas que evitam conflito, que preferem engolir o orgulho a criar uma cena. Mas naquele dia, quando minha sogra Marlene me apontou o dedo na cara e disse bem alto, para que médicos, pacientes e seguranças ouvissem que eu era uma incompetente que não servia nem para cuidar da própria família, algo muito profundo se rompeu dentro de mim. Não foi raiva imediata. Não foi vontade de gritar ou chorar ali mesmo. Foi uma espécie de clareza gelada. Uma percepção súbita de que eu havia permitido humilhações demais, calado coisas demais, aceitado desrespeitos demais. E o pior de tudo é que aquela mulher, que sempre me tratou como se eu fosse um estorvo na vida do filho dela, não fazia ideia do que eu estava prestes a descobrir sobre ela e sobre o meu próprio marido. Porque às vezes a gente aceita ser pisoteado por pessoas que deveriam nos amar, mas chega um momento em que a verdade vem à tona de um jeito tão avassalador que não dá mais para fingir que está tudo bem. Meu casamento com Rodrigo sempre foi tranquilo na superfície. Sabe como é? Aquele tipo de relacionamento em que os dois trabalham bastante, mal se veem durante a semana, mas nos finais de semana fazem questão de almoçar juntos, assistir um filme, manter as aparências. A gente se casou há 17 anos, logo depois que terminei a faculdade de enfermagem. Rodrigo era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande, ganhava bem, e a família dele sempre foi de classe média alta, daquelas que têm casa no litoral, carro importado e opinião formada sobre tudo e todos. Desde o começo do namoro, eu percebi que Marlene, minha sogra, não gostava muito de mim. Ela nunca foi grosseira de forma aberta, mas tinha aquele jeito de fazer comentários envenenados, sabe? Coisas do tipo me perguntar se eu não ia fazer uma pós-graduação para melhorar minha posição, ou comentar que a enfermagem era uma profissão bonita, mas cansativa demais para uma mulher que quisesse cuidar bem de uma casa. Eu sempre deixava passar porque Rodrigo pedia, dizia que a mãe dele era daquele jeito mesmo, que eu não devia levar para o lado pessoal. Mas com os anos as coisas foram piorando devagar. Marlene começou a interferir em decisões da nossa vida, desde a decoração da casa até a escolha da escola para nossos filhos. Temos 2, o Lucas de 15 anos e a Beatriz de 12. Rodrigo sempre ficava no meio, tentando agradar todo mundo, e no fim, eu é que cedia porque não queria causar brigas na família. Aprendi a engolir comentários sobre meu peso, sobre meu cabelo, sobre minha roupa, sobre a comida que eu fazia, sobre tudo. A verdade é que eu me tornei invisível dentro do meu próprio casamento. Rodrigo trabalhava cada vez mais, chegava em casa tarde, cansado e mal conversava comigo. Os meninos estavam na fase da adolescência, viviam trancados no quarto com fone de ouvido. Eu passava o dia inteiro no hospital, cuidando de pacientes, ouvindo histórias de vida, secando lágrimas de familiares, e quando chegava em casa ninguém perguntava como tinha sido meu dia. Mas eu continuava firme, cumprindo meu papel de esposa, de mãe, de nora. Fazia almoços de domingo na casa de Marlene, ouvia ela contar as mesmas histórias sobre como Rodrigo era um menino prodígio, um filho perfeito, e como ela tinha feito sacrifícios enormes para que ele se formasse e chegasse onde chegou. Eu sorria, balançava a cabeça, lavava a louça depois e voltava para casa sentindo um cansaço que ia muito além do corpo. E aí chegou aquela terça-feira. Marlene tinha marcado uma consulta de rotina com o cardiologista no São Lucas, que é o hospital onde eu trabalho. Ela pediu para eu acompanhar porque estava nervosa, disse que confiava em mim para entender os termos médicos e tal. Rodrigo não podia ir porque tinha uma reunião importante na construtora. Eu saí mais cedo do plantão, fui buscar ela em casa e levei para a consulta. Tudo correu bem no consultório. O médico disse que estava tudo controlado, a pressão estável, os exames dentro do esperado. Marlene ficou aliviada e até me agradeceu por ter ido junto. A gente desceu para o térreo e ia embora, quando encontramos a doutora Fabiana no corredor. Fabiana era cardiologista também, mas não era a médica de Marlene. Era colega minha de trabalho, a gente sempre batia um papo na copa. E ela conhecia Rodrigo porque ele já tinha ido me buscar algumas vezes no hospital. Fabiana cumprimentou a gente, perguntou se estava tudo bem com Marlene, e aí fez um comentário que na hora pareceu inocente, mas que depois eu entendi que foi a faísca de tudo. Ela disse que tinha visto Rodrigo na semana passada saindo do hospital com uma moça loira,
e achou que fosse eu de cabelo pintado, mas quando olhou direito viu que não era. Riu, disse que devia ser alguma cliente ou colega de trabalho dele. Marlene travou. Ficou completamente paralisada por uns 3 segundos e eu vi a expressão dela mudar de um jeito assustador. Ela olhou para mim com um desprezo que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores dias, e simplesmente explodiu. Começou a gritar que eu era uma incompetente, que não sabia nem cuidar do meu marido direito, que por causa da minha negligência Rodrigo andava perdido por aí com qualquer uma, que eu não prestava atenção na minha família, que passava mais tempo no hospital do que em casa. As pessoas no corredor pararam para olhar. Enfermeiros que trabalhavam comigo, pacientes esperando atendimento, seguranças, todo mundo parado prestando atenção na cena. Eu fiquei muda, completamente sem reação, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Marlene estava me culpando por algo que eu nem sabia direito o que era. E o pior é que ela parecia desesperada, como se estivesse defendendo Rodrigo de uma acusação que eu nem tinha feito. Fabiana tentou acalmar a situação. Disse que provavelmente não era nada, que ela podia ter se confundido, mas Marlene não ouvia. Continuou gritando, dizendo que eu era um fracasso como esposa, que Rodrigo merecia coisa melhor, que se ele estava procurando atenção fora de casa, a culpa era toda minha. E aí ela disse a frase que me fez cair em mim de vez. Ela disse que eu nunca ia entender o sacrifício que é ser mãe de um homem de verdade, que eu não tinha capacidade para segurar um marido como Rodrigo. Foi nessa hora que eu percebi. A forma como ela falava, a forma como ela defendia ele sem nem saber o que estava acontecendo, a forma como ela me atacava como se eu fosse a inimiga. Aquilo não era proteção maternal normal, era outra coisa. Tinha um desespero ali. Uma urgência em desviar qualquer suspeita, em colocar a culpa em mim antes que qualquer investigação começasse. Eu respirei fundo, peguei minha bolsa e disse que ia embora. Marlene continuou gritando atrás de mim, mas eu não virei para trás. Entrei no carro, liguei a ignição e dirigi até minha casa no bairro Batel com a cabeça explodindo de pensamentos. Rodrigo com uma mulher loira. Marlene surtando como se soubesse de algo. A forma como meu marido tinha ficado distante nos últimos meses. As viagens de trabalho que aumentaram, as reuniões que terminavam cada vez mais tarde. Cheguei em casa e me sentei na sala. Os meninos estavam na escola ainda. A casa estava vazia e silenciosa. Eu fiquei ali, imóvel, tentando juntar as peças. Será que Rodrigo estava me traindo? Será que Marlene sabia? Será que todo mundo sabia menos eu? Comecei a repassar os últimos meses na minha cabeça, procurando sinais que eu tinha ignorado. As vezes que ele não atendia meu telefonema, as mensagens que ele apagava rápido demais, o perfume diferente que eu sentia na camisa dele e que ele justificava dizendo que era de alguma reunião em restaurante. Mas tinha algo mais estranho ainda nessa história toda. A reação de Marlene não foi de surpresa. Foi de defesa imediata. Como se ela já soubesse. Como se ela estivesse esperando que isso viesse à tona de alguma forma. E aí me bateu a pergunta que não queria calar. O que você faria no meu lugar? Fingiria que não viu nada e seguiria em frente? Ou iria atrás da verdade mesmo sabendo que podia destruir tudo? Antes de tudo isso explodir, minha vida tinha uma rotina bem definida. Acordava às 5:30 da manhã, preparava café para os meninos, deixava o almoço pronto ou semi-pronto, dependendo do meu plantão, e saía para o hospital. Trabalhava no São Lucas havia 12 anos, era respeitada pela equipe, conhecida por ser cuidadosa com os pacientes e sempre disponível para ajudar. Eu gostava do que fazia, sentia que ali eu tinha valor, que as pessoas precisavam de mim. Minha casa ficava num apartamento de 3 quartos no Batel. Um bairro legal de Curitiba, arborizado, com padarias boas e mercados por perto. A gente tinha conseguido comprar o apartamento uns 8 anos atrás, quando Rodrigo fechou um contrato grande na construtora e recebeu uma boa comissão. Foi um momento feliz. Eu me lembro de ter decorado cada cantinho com carinho, escolhido cortinas, comprado plantas, colocado quadros. Rodrigo sempre foi um marido presente no começo. A gente saía para jantar, viajava nas férias, conversava sobre os planos com as crianças. Ele era carinhoso, atencioso, me trazia flores sem motivo. Mas com o tempo, principalmente depois que ele começou a subir de cargo na empresa, as coisas mudaram. Ele passou a trabalhar finais de semana, a viajar para obras em outras cidades, a chegar tarde em casa. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Afinal, eu também trabalhava muito, fazia plantões noturnos, chegava exausta. A gente se cruzava na correria, trocava informações rápidas sobre os meninos, sobre contas a pagar,
sobre compromissos da semana. O romantismo foi sumindo devagar, mas eu achava que era normal, que todo casamento passava por isso depois de tantos anos. Marlene sempre esteve presente demais na nossa vida. Ela morava sozinha numa casa grande no alto da 15. Tinha ficado viúva havia uns 10 anos, e desde então Rodrigo se sentia responsável por ela. A gente ia lá todo domingo almoçar, sem falta. Não importava se eu estava cansada, se tinha trabalhado a noite toda, se os meninos tinham provas para estudar. Domingo era sagrado para Marlene, e Rodrigo fazia questão absoluta de estar lá. Eu sempre achei que ela nunca me aceitou de verdade. Não porque eu fosse uma pessoa ruim ou inadequada, mas simplesmente porque nenhuma mulher seria boa o suficiente para o filho dela. Marlene tinha aquele jeito de mãe super protetora, daquelas que tratam o filho como se ele ainda fosse uma criança que precisa de cuidados constantes. Ela opinava sobre tudo, desde o corte de cabelo de Rodrigo até as decisões financeiras da gente. Teve uma vez que a gente quis trocar de carro, e Marlene praticamente proibiu. Disse que era desperdício, que o carro que a gente tinha estava ótimo, que a gente devia guardar dinheiro para a faculdade dos meninos. Rodrigo concordou com ela na hora, sem nem me consultar. Eu fiquei magoada, mas não falei nada. Era sempre assim. Ela falava, ele obedecia, e eu ficava ali como uma peça decorativa. Com os meninos a relação era boa. Lucas era mais quieto, gostava de videogame e de ler história em quadrinhos. Beatriz era mais agitada, fazia dança, tinha um monte de amigas, vivia com o celular na mão. Eles eram bons filhos, não davam trabalho na escola, eram educados. Mas eu sentia que eles estavam crescendo rápido demais e que eu estava perdendo momentos importantes por causa do trabalho. Teve uma época em que pensei em reduzir minha carga horária no hospital. Conversei com o Rodrigo sobre isso, disse que queria passar mais tempo em casa, acompanhar mais de perto a vida dos meninos. Ele disse que não precisava, que estava tudo bem do jeito que estava, que o salário dele cobria as despesas principais e que meu salário era um complemento importante. Então eu continuei na mesma rotina. A relação com Rodrigo tinha virado mais uma parceria prática do que um casamento de verdade. A gente dividia tarefas, resolvia problemas juntos, mas não tinha mais aquela intimidade, aquela cumplicidade de antes. Ele não me contava mais sobre o trabalho dele, não perguntava sobre o meu. A gente transava de vez em quando, mas era meio mecânico, sem paixão. Eu achava que era normal, que depois de tantos anos juntos era assim mesmo. Marlene, por outro lado, parecia cada vez mais grudada em Rodrigo. Ela ligava para ele várias vezes por dia, pedia para ele resolver coisas na casa dela, inventava problemas pequenos só para ter a presença dele. E ele sempre ia. Sempre deixava o que estava fazendo para atender a mãe. Eu reclamava às vezes, mas ele dizia que era obrigação dele, que ela estava sozinha, que eu tinha que ser mais compreensiva. Teve um episódio uns 6 meses antes daquele dia no hospital que deveria ter me alertado, mas eu estava tão acostumada a engolir sapo que deixei passar. Foi num sábado de manhã. Rodrigo estava em casa, coisa rara, e eu pedi para ele me ajudar a trocar uma lâmpada da cozinha que tinha queimado. Ele disse que ia fazer depois. Aí tocou o telefone. Era Marlene dizendo que a televisão dela estava com defeito. Ele largou tudo na hora, pegou a chave do carro e foi para lá. Ficou a tarde inteira na casa dela. Voltou de noite, cansado, e a lâmpada da nossa cozinha continuou queimada por mais uma semana até eu mesma subir na escada e trocar. Eu me conformava com essas coisas. Achava que era o preço de ter uma sogra presente, de ter um marido que valorizava a família. Mas a verdade é que eu ia me apagando, ia sumindo dentro da minha própria vida. Virei alguém que só resolvia problemas dos outros. No hospital eu cuidava de doentes. Em casa eu cuidava dos filhos. Nos domingos eu ouvia Marlene reclamar de tudo. E ninguém perguntava como eu estava. Minha mãe, que mora em Ponta Grossa, sempre me dizia que eu era boba demais, que deixava todo mundo passar por cima de mim. Ela não gostava de Marlene, achava ela arrogante e metida. Mas eu defendia, dizia que era só o jeito dela, que no fundo ela não era má pessoa. Meu pai já tinha falecido, e minha mãe vivia sozinha também, mas ela era completamente diferente de Marlene. Era simples, humilde, nunca se metia na minha vida, só me dava conselhos quando eu pedia. Antes daquela terça-feira, se alguém me perguntasse se eu era feliz, eu provavelmente diria que sim. Não porque eu fosse realmente feliz, mas porque eu tinha me acostumado a aceitar aquilo como felicidade. Tinha teto, comida, filhos saudáveis, um emprego estável. Rodrigo não me batia, não gritava comigo, pagava as contas. Então eu achava que estava tudo bem.
Mas quando Fabiana fez aquele comentário sobre ter visto Rodrigo com uma mulher loira, foi como se alguém acendesse uma luz num quarto escuro, e eu finalmente conseguisse ver toda a sujeira acumulada nos cantos. De repente, ficou claro que meu casamento estava vazio havia anos, que Marlene me desrespeitava havia anos, que eu tinha me tornado uma sombra havia anos. E o mais assustador é que eu tinha sido cúmplice da minha própria invisibilidade. Eu que aceitava tudo calada. Eu que engolia os comentários maldosos. Eu que fingia que estava tudo bem só para não criar conflito. Eu tinha construído uma vida inteira em cima de mentiras que eu mesma me contava. A humilhação no corredor do hospital não foi só sobre as palavras que Marlene gritou. Foi sobre a forma como ela me olhou. Como se eu fosse nada. Como se eu não merecesse respeito, consideração, nem mesmo o benefício da dúvida. Ali, na frente de colegas que eu via todo dia, de pacientes que eu atendia, de pessoas que me conheciam pelo nome, minha sogra me transformou em motivo de chacota. Depois que saí dali e cheguei em casa, fiquei sentada no sofá por horas. Não conseguia fazer nada. Só ficava repassando a cena na cabeça. A cara de espanto de Fabiana. Os olhares curiosos das pessoas em volta. A voz estridente de Marlene ecoando pelo corredor. E principalmente aquela acusação absurda de que a culpa era minha, de que eu não sabia cuidar do meu marido, de que eu não prestava. O pior não foi nem a humilhação pública. O pior foi perceber que Marlene tinha prazer em fazer aquilo. Tinha prazer em me diminuir, em me colocar no meu lugar, como ela provavelmente sempre quis fazer, mas nunca tinha tido uma desculpa boa o suficiente. E ela usou a possível traição do próprio filho como arma contra mim. Não para defender a moral da família, não para exigir explicações dele, mas para me atacar. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, por volta das 8, eu estava ainda sentada no mesmo lugar. Ele estranhou, perguntou se eu estava bem. Eu disse que tinha levado a mãe dele no hospital e que tinha acontecido uma situação desagradável. Contei sobre o comentário de Fabiana, sobre a mulher loira, sobre a reação de Marlene. A cara dele mudou na hora. Ficou vermelho, tenso, nervoso. Mas não foi nervosismo de quem está sendo injustamente acusado. Foi nervosismo de quem acabou de ser pego. Ele começou a gaguejar, a falar rápido demais, a dar explicações que não faziam sentido. Disse que devia ser engano da Fabiana, que ele não tinha saído do hospital com mulher nenhuma, que ele mal tinha tempo de trabalhar, quanto mais de passear por aí. Eu fiquei quieta, só olhando para ele. E aí ele mudou de estratégia. Começou a reclamar de Marlene. Disse que a mãe dele tinha exagerado, que não devia ter feito aquela cena, que ele ia conversar com ela. Mas em nenhum momento ele me pediu desculpas. Em nenhum momento ele demonstrou preocupação com o que eu tinha sentido. Era tudo sobre controlar o estrago, sobre abafar o problema. Perguntei de forma direta. Rodrigo, você está saindo com outra mulher? Ele negou. Negou olhando nos meus olhos, com a voz firme, dizendo que eu estava louca de acreditar em fofoca. Disse que Fabiana devia ter confundido ele com outra pessoa, que aquilo era um absurdo, que ele não merecia ser tratado daquele jeito na própria casa. E aí ele virou o jogo. Começou a me acusar de ser desconfiada, de não confiar nele, de estar inventando problemas onde não tinha. Disse que eu estava estressada demais com o trabalho, que devia tirar uns dias de folga, que estava vendo coisa onde não tinha. Ele falou tanto, com tanta convicção, que eu quase acreditei. Quase achei que eu estava sendo paranoica mesmo. Mas aí eu me lembrei da reação de Marlene. Uma mãe que ama o filho de verdade, ao ouvir uma insinuação de traição, não sai atacando a nora. Ela confronta o filho. Ela pede explicações. Ela defende a família, não o erro. A forma como Marlene reagiu só fazia sentido se ela já soubesse de alguma coisa e estivesse tentando proteger Rodrigo a qualquer custo. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes. Disse para Rodrigo que estava cansada, que queria ficar sozinha. Ele não insistiu. Fiquei ali, deitada no escuro, ouvindo o barulho da cidade lá fora, e comecei a montar um quebra-cabeça mental. As ausências dele, as desculpas, o celular que ele passou a deixar sempre virado para baixo, a senha que ele trocou há uns meses e não me contou qual era, as roupas novas que ele tinha comprado, o perfume diferente. No dia seguinte era quarta-feira, e eu tinha plantão cedo. Saí antes de Rodrigo acordar. No hospital, tentei manter a rotina normal, mas várias pessoas me olhavam com pena ou curiosidade. A história tinha se espalhado. Fabiana veio me procurar no intervalo, pediu desculpas 1000 vezes, disse que não queria ter causado problema. Eu disse que não era culpa dela, que ela só tinha comentado o que viu.
E aí Fabiana me contou um detalhe que ela não tinha mencionado na frente de Marlene. Ela disse que tinha visto Rodrigo com aquela mulher não apenas saindo do hospital, mas entrando num carro juntos, e que os dois estavam de mãos dadas. Ela tinha achado muito estranho na hora, mas como não tinha certeza de nada, não quis falar mais. Senti um aperto no peito. Mãos dadas. Não era uma colega de trabalho, não era uma cliente, era outra coisa. Agradeci a Fabiana pela honestidade e voltei para o meu posto. Passei o resto do plantão no automático, fazendo meu trabalho, mas com a cabeça longe. À tarde, recebi uma mensagem de Marlene. Ela não pediu desculpas, não perguntou como eu estava. A mensagem dizia apenas que eu precisava me policiar mais, que uma esposa de verdade não deixa o marido à deriva, e que se eu quisesse manter minha família unida, eu devia mudar minha postura. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. A audácia daquela mulher era impressionante. Rodrigo também mandou mensagem. Disse que estava com saudades, que queria resolver as coisas, que a gente devia conversar com calma. Eu nem respondi. Não sabia o que dizer. Não sabia se queria resolver alguma coisa. Estava cansada demais para fingir que estava tudo bem. Quando cheguei em casa à noite, Rodrigo estava lá, tinha jantado com os meninos e estava vendo televisão. Ele tentou puxar conversa, mas eu estava fria, monossilábica. Ele percebeu e desistiu. Fui tomar banho, coloquei um pijama e me tranquei no quarto. Ele ficou na sala até tarde, e depois foi dormir no quarto de hóspedes. Os dias seguintes foram assim. A gente morando na mesma casa, mas vivendo vidas separadas. Eu trabalhava, voltava, cuidava dos meninos e evitava Rodrigo. Ele tentava se aproximar, mas eu me afastava. Marlene ligou algumas vezes para ele, eu ouvia as conversas e percebia que eles falavam baixo, escondiam coisas. Foi numa dessas conversas que eu comecei a desconfiar que Marlene não era apenas uma sogra intrometida. Era algo mais, algo errado. A forma como eles falavam, a intimidade, os segredos. Não era normal. Tinha algo podre ali, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Passei os dias seguintes numa espécie de névoa. Ia para o trabalho, cumpria minhas obrigações, voltava para casa, mas parecia que eu estava vendo tudo de fora, como se fosse uma personagem na minha própria vida. Não conseguia parar de pensar na humilhação que tinha passado, mas mais do que isso, não conseguia parar de pensar no comportamento estranho de Rodrigo e Marlene. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Rodrigo sempre atendia às ligações da mãe dele em outro cômodo. Como ele ficava tenso quando Marlene e eu estávamos no mesmo ambiente. Como ele sempre tomava o partido dela em qualquer discussão, por menor que fosse. E principalmente como Marlene tinha aquele jeito possessivo com ele. Como se ele fosse propriedade dela. Conversei com minha amiga Letícia, que também é enfermeira e trabalha comigo há anos. Ela foi uma das que presenciou a cena no hospital. Contei para ela tudo o que estava acontecendo, todas as minhas dúvidas. Letícia me ouviu com atenção e depois disse uma coisa que mexeu comigo. Ela disse que já tinha achado estranha a relação de Rodrigo com a mãe dele, que era muito próxima demais, muito intensa demais. Eu meio que ri, disse que ela estava vendo demais. Mas Letícia insistiu. Disse que uma vez, quando Rodrigo foi me buscar no hospital, ela viu Marlene junto, e que os dois estavam conversando de um jeito muito íntimo, quase sussurrando, e que quando me viram chegar se afastaram rápido. Na época, Letícia não deu importância, mas agora, pensando bem, tinha achado a situação esquisita. Aquilo plantou uma semente de dúvida ainda maior na minha cabeça. Será que Rodrigo e Marlene tinham algum tipo de segredo? Será que a mulher loira era só a ponta do iceberg? Será que tinha algo mais profundo e perturbador acontecendo na minha própria família sem que eu soubesse? Decidi investigar por conta própria. Comecei a reparar melhor nas idas de Rodrigo à casa de Marlene. Ele ia lá pelo menos 3 vezes por semana, além do almoço de domingo. Sempre com alguma desculpa. Que ela precisava ajuda com o computador, que tinha que trocar uma torneira, que o portão estava com defeito. Mas a casa dela tinha um caseiro que morava nos fundos. Por que diabos ela precisava tanto do filho? Uma noite, quando Rodrigo estava no banho, peguei o celular dele que estava carregando na sala. Tentei abrir, mas estava com senha. Tentei a data de nascimento dele, dos meninos, a nossa data de casamento. Nada funcionou. Fiquei ali, segurando aquele celular, sentindo que tinha um mundo inteiro de segredos escondidos ali dentro, e eu não tinha acesso a nada. Quando ele saiu do banho e viu que eu estava mexendo no celular dele, ficou nervoso. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que só queria ver as horas. Ele não acreditou.
pegou o celular da minha mão com uma rispidez que eu nunca tinha visto nele antes. Naquela noite, a tensão em casa ficou insuportável. No domingo seguinte, tínhamos o almoço obrigatório na casa de Marlene. Pensei em não ir, mas decidi que precisava observar os dois juntos, prestar atenção nos detalhes. Chegamos lá por volta do meio-dia. Marlene me cumprimentou com frieza, como sempre, mas foi efusiva com Rodrigo. Abraçou ele por muito tempo, segurou o rosto dele com as mãos, ficou olhando nos olhos dele de um jeito que me deu arrepios. Durante o almoço, enquanto eu ajudava a colocar a comida na mesa, ouvi Marlene e Rodrigo conversando na varanda. Cheguei perto sem fazer barulho e escutei ela dizendo que ele precisava ter mais cuidado, que eu estava desconfiada, que eles não podiam dar mole. Rodrigo respondeu que estava tudo sob controle, que eu não sabia de nada. Meu coração disparou. Sob controle? Eu não sabia de nada? Do que exatamente eu não devia saber? Fiquei ali parada, escondida atrás da porta, tentando ouvir mais, mas eles mudaram de assunto quando ouviram os meninos chegando. Voltei para a cozinha tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Será que Rodrigo estava mesmo me traindo e Marlene sabia e estava acobertando? Ou seria algo ainda pior? Minha cabeça fervilhava de possibilidades. Pensei em fraude, em dinheiro desviado, em crimes até. Mas também pensei em traição, em mentiras, em anos de casamento jogados no lixo. Depois do almoço, quando estávamos indo embora, Marlene me chamou no canto. Olhou para mim com aquele jeito superior dela e disse que eu devia ser mais esperta, que homem precisa de atenção, e que se eu não dava essa atenção para Rodrigo, não podia reclamar se ele procurasse em outro lugar. Fiquei tão chocada com aquilo que nem consegui responder. Ela estava basicamente confirmando que sabia da traição, e ainda me culpando por isso. No caminho de volta para casa, não consegui me segurar. Perguntei para Rodrigo o que ele e a mãe dele tinham conversado na varanda. Ele disse que não era nada, só assuntos da família. Insisti. Perguntei o que ele precisava ter cuidado, o que eu não podia saber. Ele ficou pálido, nervoso, e disse que eu estava delirando, que não tinha conversado nada disso. Mas eu tinha certeza absoluta do que tinha ouvido. Rodrigo estava mentindo descaradamente para mim. E Marlene estava envolvida até o pescoço em qualquer coisa que ele estivesse fazendo. A questão agora era descobrir exatamente o que era. E como eu ia fazer isso sem que eles percebessem que eu estava investigando? Letícia me sugeriu contratar um detetive particular. Disse que tinha uma conhecida que trabalhava com isso, que era discreta e eficiente. Mas eu não tinha dinheiro para gastar com detetive. E, além disso, não queria envolver mais gente naquela história. Decidi que ia investigar sozinha, do meu jeito. Comecei a anotar os horários que Rodrigo saía e voltava, os lugares que ele dizia que ia, as desculpas que ele dava. Comecei a checar as redes sociais dele, mas ele mal usava. Tinha um Facebook antigo que não atualizava havia anos. Tentei ver os extratos bancários da conta conjunta, mas Rodrigo tinha trocado a senha sem me avisar. A cada dia que passava, eu me sentia mais sozinha, mais burra por ter sido enganada durante tanto tempo. Será que todo mundo sabia menos eu? Será que eu era motivo de piada na família dele, na família dos amigos, no trabalho? A humilhação do hospital parecia pequena perto da humilhação maior que eu estava descobrindo aos poucos. Mas mesmo com tudo isso, com todas as evidências se acumulando, uma parte de mim ainda queria acreditar que era mal entendido, que Rodrigo ia chegar em casa um dia e explicar tudo, e que ia fazer sentido, e que a gente ia dar risada dessa fase ruim. Porque aceitar que meu casamento era uma mentira, que eu tinha desperdiçado quase 2 décadas da minha vida com um homem que não me respeitava, era doloroso demais. À noite, deitada sozinha no quarto, eu ficava me perguntando: o que eu realmente quero descobrir? Que ele está me traindo? Que ele está envolvido em algo ilegal? Ou será que, no fundo, eu só queria uma desculpa para finalmente terminar um casamento que já estava morto havia anos? O que você faria no meu lugar? Continuaria investigando mesmo sabendo que a verdade podia destruir tudo? Ou fingiria que nada estava acontecendo e seguiria em frente? A verdade chegou de uma forma que eu jamais esperava. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois da cena no hospital. Eu estava de folga, tinha ido ao mercado fazer compras, e quando voltei para casa mais cedo do que o normal, vi o carro de Rodrigo estacionado na garagem. Estranhei porque ele tinha dito de manhã que ia passar o dia inteiro numa obra em São José dos Pinhais. Subi pro apartamento devagar, meio desconfiada. Abri a porta sem fazer barulho e ouvi vozes vindo da sala. Uma era de Rodrigo,
A outra era feminina, mas não era a voz de nenhuma das minhas amigas ou das mães das amigas dos meninos. Meu coração começou a bater mais rápido. Deixei as sacolas do mercado na entrada e caminhei na direção da sala. O que eu vi me deixou confusa num primeiro momento. Rodrigo estava sentado no sofá com uma mulher loira por volta dos 35 anos, bem arrumada, e os dois estavam olhando uns papéis que estavam espalhados na mesinha de centro. Não era uma cena de intimidade física, não estavam se beijando nem se abraçando, mas tinha algo na postura dos dois, na proximidade, que era claramente inadequado. Quando eles me viram, os dois pularam do sofá ao mesmo tempo. Rodrigo ficou branco. A mulher pegou a bolsa rapidamente e tentou juntar os papéis da mesa. Eu fiquei parada ali, olhando para aquela cena, tentando entender. Perguntei quem era ela. Rodrigo engasgou, não conseguiu responder. A mulher olhou para ele, depois para mim, e disse que era a Andreia, que era advogada, que estava ali tratando de uns assuntos profissionais com o Rodrigo. Olhei para os papéis na mesa. Tinha documentos, contratos, e reconheci alguns carimbos de cartório. Andreia tentou pegar tudo e guardar na pasta, mas eu fui mais rápida. Peguei um dos documentos antes que ela pudesse esconder. Era uma escritura de venda de imóvel. Li rapidamente, e vi o nome de Rodrigo como vendedor e o nome de Marlene como compradora. O endereço era da nossa casa, do nosso apartamento. Senti minhas pernas bambas. Olhei para Rodrigo e perguntei o que era aquilo. Ele tentou pegar o papel da minha mão, mas eu me afastei. Andreia pegou a bolsa e disse que era melhor ela ir embora, que eles terminavam de conversar depois. Rodrigo concordou e ela saiu rapidamente. Ficamos só eu e ele, e aquele papel na minha mão provando que meu marido estava vendendo nosso apartamento para a mãe dele sem eu saber. Comecei a gritar. Perguntei como ele podia fazer aquilo, como ele podia vender nossa casa sem me consultar, sem eu assinar nada. Rodrigo tentou me acalmar. Disse que eu não estava entendendo, que tinha uma explicação. Respondi que a única coisa que eu queria era a verdade. Imediatamente. Ele sentou no sofá, colocou as mãos na cabeça e, depois de um silêncio longo, começou a falar. Disse que estava com problemas financeiros graves, que tinha feito uns investimentos errados há 2 anos, que tinha perdido muito dinheiro, que estava devendo para bancos e para agiotas, que a construtora onde ele trabalhava estava passando por dificuldades e que ele tinha sido rebaixado de cargo, o salário tinha caído pela metade. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Perguntei por que ele nunca me contou nada disso. Ele disse que tinha vergonha, que não queria me preocupar, que tentou resolver sozinho, mas a situação só piorou, e que Marlene tinha oferecido ajuda, que ela ia comprar o apartamento por um valor bom, quitar as dívidas dele, e a gente podia ir morar na casa dela por um tempo, até reorganizar as finanças. Eu estava em choque. Não era traição física que eu tinha descoberto. Era traição financeira. Era falência. Era mentira sobre mentira. E o pior de tudo, Marlene estava no meio. Ela sabia de tudo. Ela estava se aproveitando da situação para comprar nossa casa, provavelmente por um preço abaixo do mercado, e trazer a gente para morar com ela, me colocando completamente sob o controle dela. Peguei meu celular e liguei para Marlene na mesma hora. Ela atendeu com aquela voz doce e falsa. Perguntei se ela sabia que Rodrigo estava vendendo nosso apartamento para ela. Ela disse que sim, que estava ajudando o filho dela numa hora difícil, que era o mínimo que uma mãe podia fazer. Perguntei se ela achava certo fazer isso nas minhas costas. Ela respondeu que o apartamento estava no nome só de Rodrigo mesmo, que eu não tinha nada a ver com aquilo. Foi aí que caiu a ficha. O apartamento estava só no nome dele. Quando a gente comprou, há 8 anos, Rodrigo tinha insistido que ficasse só no nome dele por causa de imposto, de burocracia, de vantagens que eu nem entendia direito na época. Eu tinha concordado porque confiava nele. E agora ele podia vender sem minha autorização, sem eu receber nada, e me deixar sem casa do dia para a noite. Desliguei o telefone na cara de Marlene. Olhei para Rodrigo com um ódio que eu nunca tinha sentido na vida. Ele tinha jogado nossa família no buraco por causa de investimentos idiotas. Tinha mentido para mim durante anos, e tinha deixado a mãe dele manipular toda a situação a favor dela. E a mulher loira, a Andreia, era só a advogada que estava cuidando da papelada para entregar minha casa de bandeja para minha sogra. Mas ainda tinha um detalhe que não se encaixava. Perguntei para Rodrigo sobre a cena que Fabiana tinha visto, ele saindo do hospital de mãos dadas com Andreia. Ele suspirou e confessou.
Disse que tinha tido um caso com ela, que tinha durado alguns meses, mas que já tinha terminado. Que foi um erro, que ele estava estressado, que ela era compreensiva, que uma coisa levou à outra. Ali estava. A traição que eu suspeitava desde o começo existia mesmo. Não era invenção, não era paranoia. Rodrigo tinha me traído com a advogada dele, tinha vendido nossa casa pelas costas, tinha mentido sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre tudo. E Marlene sabia de tudo e estava usando a situação para finalmente me ter sob o controle dela. Peguei minha bolsa e saí do apartamento. Nem sabia para onde ir. Entrei no carro e dirigi sem rumo por Curitiba. Parei num parque, sentei num banco e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de raiva. Raiva de mim por ter sido tão cega. Raiva de Rodrigo por ter destruído nossa família. Raiva de Marlene por ser uma manipuladora sem escrúpulos. Fiquei ali por horas, tentando organizar os pensamentos. Precisava entender exatamente o que tinha acontecido. Precisava saber quanto tempo eu tinha antes de perder tudo. Precisava descobrir se tinha alguma forma de lutar, de me defender, de não deixar que eles me jogassem na rua como se eu fosse lixo. Liguei para Letícia e contei tudo. Ela ficou horrorizada. Disse para eu procurar um advogado imediatamente. Que mesmo o apartamento estando no nome só de Rodrigo, eu tinha direitos como esposa. Tinha contribuído para as despesas da casa durante anos. Ela me indicou uma advogada especializada em direito de família, uma tal de doutora Simone, que era boa e tinha fama de ser brava. No dia seguinte de manhã, antes de ir para o trabalho, passei no escritório da doutora Simone. Contei toda a história, mostrei o documento que eu tinha pegado, falei sobre as dívidas, sobre Marlene, sobre a traição. Ela me ouviu com atenção e depois explicou minha situação legal. Disse que o apartamento realmente estava só no nome de Rodrigo, mas que sendo casada com ele em comunhão parcial de bens, eu tinha direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Mas tinha um problema. Se Rodrigo estava mesmo devendo muito dinheiro, vender o apartamento para pagar dívidas poderia ser considerado legítimo, e eu poderia acabar ficando com uma parte de uma dívida em vez de um patrimônio. A doutora Simone disse que precisávamos agir rápido, entrar com uma ação para impedir a venda, pedir separação de bens, investigar exatamente quanto Rodrigo devia e para quem. Saí daquele escritório com um plano. Não ia deixar que Rodrigo e Marlene me destruíssem. Ia lutar. Ia descobrir cada mentira, cada segredo, cada podridão escondida. E ia fazer com que os dois pagassem por tudo que tinham feito comigo. Depois daquela conversa com a doutora Simone, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança explosiva, não foi um momento de revelação mágica. Foi mais uma sensação de cansaço profundo dando lugar a uma clareza fria e prática. Eu tinha passado semanas me sentindo vítima, me sentindo enganada, me sentindo pequena, mas naquela manhã, saindo do escritório da advogada, percebi que tinha uma escolha. Podia continuar sendo passiva, esperando que as coisas acontecessem comigo, ou podia tomar as rédeas da situação e decidir meu próprio futuro. Escolhi a segunda opção. Não porque eu tivesse virado outra pessoa de repente, mas porque simplesmente não havia outra saída. Ou eu lutava, ou eu perdia tudo. Voltei para casa naquela tarde determinada a não demonstrar nada para Rodrigo. Ele estava lá, ansioso, tentando conversar, tentando explicar mais uma vez. Eu o ignorei completamente. Fui pro quarto, peguei um caderno velho que eu usava para anotar plantões e comecei a fazer uma lista de tudo que eu precisava descobrir e providenciar. Primeiro, saber exatamente quanto Rodrigo devia e para quem. Segundo, descobrir se Marlene estava realmente ajudando ou se aproveitando da situação. Terceiro, juntar provas da traição dele. Quarto, proteger meus filhos de toda aquela confusão. Quinto, garantir que eu não fosse expulsa da minha própria casa sem ter para onde ir. A doutora Simone tinha me orientado a não sair de casa de jeito nenhum, porque isso poderia ser usado contra mim num processo de separação. Ela também disse para eu começar a separar documentos, extratos de conta, comprovantes de que eu contribuía financeiramente para a casa. Como enfermeira, meu salário sempre entrou na conta conjunta e era usado para pagar supermercado, escola dos meninos, plano de saúde. Comecei a trabalhar em silêncio. Durante o dia, eu ia para o hospital, fazia meu trabalho, e ninguém suspeitava que minha vida estava desmoronando. À noite, quando chegava em casa, eu fingia normalidade na frente dos meninos, mas evitava Rodrigo. Ele tentava se aproximar, mas eu sempre tinha uma desculpa para me afastar. Conversei com Lucas e Beatriz separadamente. Não contei todos os detalhes, mas disse que eu e o pai estávamos passando por uma fase difícil,
que talvez a gente fosse se separar, mas que nada mudava o amor que a gente tinha por eles. Lucas ficou calado, só balançou a cabeça. Beatriz chorou. Perguntou se era culpa dela. Abracei ela com força e disse que não, que era coisa de adulto, que ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive na vida. Ver meus filhos sofrendo por causa das escolhas idiotas do pai deles me deu uma força que eu não sabia que tinha. Prometi para mim mesma que ia proteger aquelas crianças de qualquer jeito, que elas não iam pagar pelo erro de Rodrigo e pela maldade de Marlene. Uma semana depois da descoberta, consegui acesso aos extratos bancários de Rodrigo. Ele tinha deixado o notebook aberto na mesa enquanto tomava banho, e eu aproveitei. Descobri que ele realmente estava devendo muito. Tinha empréstimos em 3 bancos diferentes, tinha usado o limite do cartão de crédito todo, e tinha transações estranhas para pessoas físicas que eu não conhecia. Tirei foto de tudo com meu celular. Mandei para a doutora Simone. Ela analisou e disse que a situação era mais grave do que a gente imaginava. Rodrigo devia quase 300 mil reais. Se ele vendesse o apartamento, que valia por volta de 400 mil, ia sobrar pouco para dividir comigo depois de quitar as dívidas. Mas tinha algo estranho nos extratos. Tinha uma transferência grande de 50 mil reais, que Rodrigo tinha feito para Marlene há 6 meses. Quando perguntei para a doutora Simone o que poderia ser aquilo, ela disse que precisávamos investigar. Podia ser empréstimo que ele estava devolvendo, podia ser presente, podia ser chantagem. Não dava para saber sem mais informações. Decidi confrontar Rodrigo sobre aquela transferência. Esperei uma noite em que os meninos tinham saído, Lucas para a casa de um amigo e Beatriz para uma festa de aniversário. Sentei na frente dele na sala e perguntei diretamente: por que você transferiu 50 mil reais para sua mãe há 6 meses? Ele ficou branco. Perguntou como eu sabia disso. Respondi que não importava, que eu queria a verdade. Ele tentou enrolar, disse que tinha pegado dinheiro emprestado com ela e estava devolvendo. Mas não fazia sentido. Se Marlene tinha emprestado dinheiro para ele, por que ele estava vendendo o apartamento para ela agora? Por que ela não simplesmente perdoava a dívida se era para ajudar o filho? Insisti. Rodrigo ficou nervoso, começou a andar pela sala, a passar a mão no cabelo. E aí ele soltou. Disse que a transferência não era devolução de empréstimo, era pagamento. Pagamento de quê? Eu perguntei. Ele respirou fundo e disse que Marlene tinha descoberto a traição dele com Andréia há 1 ano e que tinha ameaçado contar para mim se ele não pagasse 50 mil reais. Fiquei em choque. Marlene tinha chantageado o próprio filho. Tinha extorquido dinheiro dele para manter segredo sobre a traição. E agora estava usando as dívidas que ele tinha acumulado, inclusive por causa dessa chantagem, para comprar nosso apartamento por um preço camarada e me ter sob controle total. Aquela mulher não era só uma sogra ruim. Era uma pessoa doente, manipuladora, capaz de destruir a própria família por dinheiro e poder. E Rodrigo tinha sido fraco demais para enfrentá-la, tinha preferido pagar e mentir do que assumir seus erros e lidar com as consequências. Naquela noite percebi que meu casamento não tinha salvação. Não era só sobre traição ou dívidas. Era sobre caráter. Rodrigo tinha mentido, tinha traído, tinha sido chantageado e mesmo assim continuou mentindo. Tinha colocado a mãe dele acima de mim, acima dos próprios filhos, acima de qualquer senso de decência. No dia seguinte liguei para a doutora Simone e contei sobre a chantagem. Ela disse que aquilo mudava tudo, que a gente podia usar isso a nosso favor. Se conseguíssemos provar que Marlene tinha extorquido Rodrigo, a compra do apartamento poderia ser anulada, e ela poderia até responder criminalmente. Mas precisávamos de provas concretas. Não bastava a palavra de Rodrigo, que a essa altura não valia nada. Precisávamos de mensagens, de gravações, de documentos que comprovassem a chantagem. E Rodrigo, covarde como sempre foi, não tinha guardado nada. Tinha apagado todas as conversas com Marlene, tinha destruído qualquer evidência. Então eu tive uma ideia. Se Marlene tinha chantageado Rodrigo uma vez, provavelmente faria de novo se tivesse oportunidade. E se eu criasse uma situação em que ela se sentisse no controle, talvez ela soltasse a língua, confessasse e eu pudesse gravar. Perguntei para a autora Simone se eu podia gravar uma conversa sem a pessoa saber. Ela disse que legalmente era arriscado, mas que se eu gravasse para me proteger de um crime, poderia ser aceito como prova. Decidi arriscar. Liguei para Marlene e disse que precisava conversar com ela pessoalmente, que estava disposta a negociar a venda do apartamento, que queria entender melhor a situação.
Ela ficou surpresa, mas aceitou. Marcamos para o dia seguinte, na casa dela, de tarde. Comprei um gravador pequeno na internet, daqueles que cabem no bolso, e testei várias vezes para ter certeza que funcionava. Ensaiei mentalmente o que ia dizer, como ia conduzir a conversa para fazer Marlene admitir a chantagem. Sabia que era arriscado, que se ela percebesse alguma coisa ia ficar pior, mas não tinha escolha. O que você faria no meu lugar? Tentaria gravar a confissão de uma pessoa perigosa, correndo o risco de piorar tudo, ou desistiria e aceitaria a derrota? Na noite anterior ao encontro com Marlene, mal consegui dormir. Ficava repassando mentalmente cada detalhe do plano, cada palavra que eu ia dizer, cada possível reação dela. Sabia que Marlene era esperta, manipuladora, e que se ela percebesse que eu estava tentando arrancar uma confissão, ia se fechar completamente. Conversei com a doutora Simone de manhã cedo. Ela me orientou sobre como conduzir a conversa. Disse para eu não fazer perguntas diretas demais, não acusar, não confrontar. A ideia era deixar Marlene confortável, fazer ela achar que eu estava me rendendo, que estava disposta a aceitar as condições dela. E aí, quando ela estivesse confiante, puxar o assunto da chantagem de um jeito natural. Peguei o gravador e testei mais uma vez. Coloquei no bolso da calça, apertei o botão de gravar e caminhei pelo quarto falando em voz normal. Depois ouvi a gravação. Estava perfeita. Dava para entender cada palavra. Guardei o aparelho na bolsa junto com o celular, documentos e saí de casa. Rodrigo tinha saído cedo para o trabalho. Eu tinha folga no hospital. Os meninos estavam na escola. Era o momento perfeito. Peguei o carro e dirigi até a casa de Marlene no alto da 15. Era uma casa grande, bonita, bem cuidada, com jardim na frente e grades altas. O caseiro abriu o portão quando eu toquei a campainha. Marlene me esperava na sala, sentada no sofá de couro claro, com uma xícara de café na mão. Estava arrumada, maquiada, com aquele ar de superioridade que ela sempre teve. Ofereceu café, eu aceitei só para ganhar tempo e parecer mais relaxada. Sentei na poltrona em frente a ela e liguei o gravador no bolso antes que a conversa começasse de verdade. Ela iniciou falando sobre como era difícil para ela ver o filho passando por problemas financeiros, como ela tinha criado Rodrigo com sacrifício, como ela sempre esteve presente para ele. Eu ouvi em silêncio, só balançando a cabeça. Então Marlene foi direto ao ponto. Disse que a venda do apartamento era a melhor solução para todo mundo, que ela ia pagar um preço justo, que a gente podia morar na casa dela por um tempo até se reorganizar. Respirei fundo e comecei a executar o plano. Disse que entendia a situação de Rodrigo, que sabia que ele estava com dívidas, mas que estava confusa sobre algumas coisas. Perguntei se ela sabia exatamente quanto ele devia e para quem. Marlene deu um sorrisinho e disse que sabia sim, que ela tinha acesso a tudo, que controlava as finanças dele há algum tempo. Aquilo já era uma confissão parcial. Ela controlava as finanças do próprio filho adulto, casado, pai de 2. Mas eu precisava mais. Comentei que tinha visto uma transferência grande de Rodrigo para ela e que estava tentando entender se era empréstimo ou outra coisa. Marlene ficou tensa por um segundo, mas se recompôs rápido. Ela disse que Rodrigo tinha pegado dinheiro emprestado com ela para cobrir umas despesas e que tinha devolvido. Não mencionou chantagem, não mencionou traição. Eu precisava puxar mais o assunto. Então fiz uma jogada arriscada. Disse que sabia da traição de Rodrigo com Andréia, que ele tinha me contado, e que eu estava tentando entender há quanto tempo Marlene sabia disso. O rosto dela mudou. Ficou vermelho. Os olhos brilharam. Ela colocou a xícara na mesa com força e disse que sabia da traição há mais de um ano, que tinha descoberto por acaso, que tinha ficado muito decepcionada com Rodrigo. E aí, num ímpeto de raiva, ela soltou. Disse que tinha dado um jeito de fazer Rodrigo pagar por aquela vergonha. Que ele não podia simplesmente trair a esposa e destruir a família sem consequências. Prendi a respiração. Ela estava chegando perto da confissão. Perguntei o que ela quis dizer com fazer ele pagar. Marlene percebeu que tinha falado demais. Tentou recuar. Disse que foi só de forma figurada, que ela tinha dado bronca nele, que tinha cobrado responsabilidade. Mas eu não desisti. Olhei nos olhos dela e disse que eu merecia saber a verdade. Que se a gente ia morar junto, precisava haver transparência. Que eu não ia mais aceitar ser tratada como idiota. Marlene me olhou com desprezo e disse que eu nunca soube o meu lugar, que eu sempre fui fraca demais para Rodrigo, que se ela não tivesse interferido, ele teria me largado há anos. Aquilo doeu,
Mas eu mantive a calma. Perguntei como exatamente ela tinha interferido. E aí, talvez por orgulho, talvez por querer me humilhar ainda mais, Marlene confessou. Disse que quando descobriu a traição, ameaçou contar para mim e para os meninos se Rodrigo não pagasse 50 mil reais. Que ele chorou, implorou, mas no fim pagou. E que ela usou esse dinheiro para reformar a casa dela. Senti uma mistura de alívio e repulsa. Eu tinha conseguido. A confissão estava gravada. Marlene tinha admitido que chantageou o próprio filho, que extorquiu o dinheiro dele usando a traição como arma. E tinha feito isso sem nenhum remorso, com orgulho até. Mas ela continuou falando. Disse que Rodrigo sempre foi muito dependente dela, que ele nunca tomava decisões sozinho, que eu nunca entendi isso, que o apartamento ia ser dela de qualquer jeito porque ela tinha criado o filho dela, tinha pago a faculdade dele e merecia ser recompensada. Que eu não passava de uma intrusa que teve sorte de ter se casado com ele. Levantei devagar, peguei minha bolsa e disse que tinha ouvido o suficiente. Marlene riu e disse que eu não tinha escolha, que eu ia aceitar as condições dela porque não tinha para onde correr. Respondi que ela ia se surpreender com o que eu era capaz de fazer. Saí daquela casa com o coração batendo forte, as mãos tremendo, mas com a gravação salva. Entrei no carro, dirigi até um lugar tranquilo e ouvi a gravação inteira. Estava perfeita. Cada palavra de Marlene admitindo a chantagem, admitindo o controle que ela tinha sobre Rodrigo, admitindo que planejava ficar com o apartamento como recompensa. Liguei imediatamente para a autora Simone e contei que tinha conseguido. Ela pediu para eu ir até o escritório dela levar a gravação. Fui direto para lá. Ela ouviu com atenção, fez anotações e depois disse que aquilo era ouro, que a gente podia usar para invalidar a venda do apartamento, para abrir um processo contra Marlene por extorsão e para garantir que Rodrigo não tivesse mais controle sobre nada. Mas ela me alertou que o processo ia ser longo, desgastante, e que Marlene ia reagir. Ia contratar advogados bons, ia tentar reverter a situação, ia me atacar de todas as formas possíveis. Eu disse que estava pronta, que tinha passado anos engolindo a humilhação daquela mulher, e que agora era a hora de ela pagar. A doutora Simone preparou uma petição de urgência para impedir a venda do apartamento. Anexou a gravação como prova. Entrou com o pedido na justiça no mesmo dia. O juiz analisou e concedeu uma liminar proibindo a transação até que o caso fosse julgado. Quando Rodrigo soube, ligou para mim desesperado. Disse que eu tinha enlouquecido, que estava destruindo a família, que Marlene ia processar a gente. Respondi que ele tinha destruído a família sozinho quando escolheu trair, mentir e se aliar com a mãe dele contra mim. Que ele podia escolher de que lado ficar, mas que eu não ia mais aceitar ser pisoteada. Naquela noite, sozinha no quarto, senti uma sensação estranha. Não era felicidade, não era alívio completo. Era mais uma certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Que pela primeira vez em anos eu tinha tomado uma decisão pensando em mim, nos meus direitos, no meu futuro. Sabia que a guerra estava só começando. Que Marlene ia revidar. Que Rodrigo ia tentar me convencer a desistir. Que talvez eu perdesse amigos, talvez perdesse a família dele inteira. Mas também sabia que eu não podia mais viver como vivia antes. Invisível, calada, aceita apenas quando conveniente. A liminar que impediu a venda do apartamento caiu como uma bomba na família de Rodrigo. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Cunhada, tios, primos, todo mundo ligando para saber o que estava acontecendo, para dizer que eu estava exagerando, que família se resolve conversando. Eu não atendia ninguém. Bloqueei quase todo mundo. Marlene tentou me ligar umas 10 vezes. Mandou mensagens dizendo que eu ia me arrepender, que eu não sabia com quem estava mexendo, que ela ia me destruir. Guardei todas as mensagens. Cada ameaça era mais uma prova a meu favor. A doutora Simone ficou satisfeita quando mostrei. Disse que Marlene estava cavando a própria cova. Rodrigo chegou em casa naquela noite como um cachorro sem dono. Ele tentou conversar, tentou me convencer a retirar o processo. Disse que a gente podia resolver tudo em família, que não precisava envolver a justiça. Eu olhei para ele com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter. E disse que família era o que ele tinha destruído quando decidiu mentir, trair e se aliar com a mãe dele contra mim. Ele começou a chorar. Disse que tinha feito tudo errado, que se arrependia, que queria me ter de volta. Mas não era choro de arrependimento genuíno. Era choro de desespero porque ele estava perdendo o controle da situação. Pela primeira vez em 17 anos de casamento, eu não estava cedendo, não estava perdoando, não estava engolindo sapo.
A doutora Simone entrou também com um pedido de separação de bens e com uma ação questionando todas as dívidas de Rodrigo. Ela disse que precisávamos investigar se aquelas dívidas eram reais ou se parte delas tinha sido inventada ou superfaturada para justificar a venda do apartamento. Contratamos um contador para analisar as finanças dele. O contador descobriu coisas interessantes. Parte das dívidas que Rodrigo alegava ter não tinha comprovação adequada. Tinha uns empréstimos com pessoas físicas que não tinham contrato, não tinham testemunhas, não tinham nada. E uma dessas pessoas era um primo de Marlene. Ou seja, muito provavelmente eram dívidas falsas criadas para inflar o problema e justificar a venda. Com essas informações, a doutora Simone entrou com mais uma petição mostrando indícios de fraude. O juiz determinou que Rodrigo apresentasse comprovação detalhada de cada centavo que ele alegava dever. E que Marlene também prestasse contas do dinheiro que tinha recebido dele. Foi aí que a situação começou a virar. Marlene contratou um advogado caro, mas ele não conseguiu apresentar provas convincentes. As histórias não batiam, os valores não fechavam. E pior, a gravação em que ela confessava a chantagem pesava muito contra ela. O advogado de Marlene tentou alegar que a gravação era ilegal, que eu tinha violado a privacidade dela, mas a doutora Simone argumentou que era legítima defesa, que eu estava sendo vítima de um esquema criminoso e tinha o direito de me proteger. O juiz aceitou a gravação como prova válida. Paralelamente a tudo isso, eu precisava manter minha vida normal. Continuava trabalhando no hospital, cuidando dos meninos, pagando as contas. Rodrigo ainda morava no apartamento, mas a gente vivia como estranhos. Ele dormia no quarto de hóspedes, eu no nosso quarto. A gente mal se falava. Lucas e Beatriz percebiam a tensão, mas eu tentava proteger eles o máximo possível. Expliquei que eu e o pai estávamos resolvendo umas questões legais, mas que eles não precisavam se preocupar. Que a gente ia continuar cuidando deles, independente do que acontecesse. Um dia, Marlene apareceu na porta do hospital onde eu trabalho. Foi uma cena constrangedora. Ela começou a gritar no estacionamento, dizendo que eu era uma interesseira, que só queria o dinheiro do filho dela, que eu nunca tinha prestado para nada. Chamei a segurança. Eles pediram para ela se retirar. Ela saiu gritando que ia acabar comigo. Registrei um boletim de ocorrência por perturbação e ameaça. Mais uma prova para o processo. A doutora Simone pediu uma medida protetiva para impedir Marlene de se aproximar de mim. O juiz concedeu. As semanas foram passando e o processo avançando. Rodrigo foi chamado para depor. Ele tentou minimizar as coisas, disse que a mãe só queria ajudar, que não tinha havido chantagem. Mas quando a doutora Simone tocou a gravação na sala de audiência, ele não soube o que dizer. Ficou pálido, mudo. Marlene também foi chamada. Ela chegou toda produzida, com o advogado caro ao lado, pronta para representar o papel de mãe preocupada. Mas quando foi confrontada com a própria voz admitindo a extorsão, ela perdeu a pose. Começou a gaguejar, a dar desculpas sem sentido, a dizer que tinha sido mal interpretada. O juiz não engoliu. Disse que ia pedir abertura de inquérito policial para investigar o crime de extorsão. E que até lá, qualquer transação envolvendo o apartamento ou o patrimônio de Rodrigo estava proibida. Foi nesse momento que Marlene começou a desmoronar de verdade. Ela percebeu que tinha perdido o controle, que o plano dela de ficar com o apartamento tinha ido por água abaixo, e que ainda por cima ela podia responder criminalmente. Rodrigo veio me procurar de novo. Dessa vez não era para pedir reconciliação. Era para implorar que eu retirasse a queixa contra a mãe dele. Disse que ela estava passando mal, que tinha ido parar no hospital com pressão alta, que eu estava exagerando. Olhei para ele com uma frieza que eu não sabia que era capaz de sentir. Disse que Marlene sempre foi uma pessoa manipuladora e cruel, e que se ela estava passando mal era consequência das próprias ações. Que se ele tivesse tido coragem de enfrentar a mãe dele anos atrás, nada disso teria acontecido. Ele tentou argumentar, mas eu não dei espaço. Disse que nosso casamento estava definitivamente acabado, que eu ia pedir o divórcio e que ele podia escolher continuar sendo fantoche da mãe dele ou finalmente crescer e assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Nos dias seguintes, comecei a receber sinais de apoio de lugares inesperados. Colegas do hospital que tinham visto a cena da humilhação vinham me dar força. Fabiana, a médica que sem querer tinha desencadeado tudo, me ofereceu ajuda com advogado com o que eu precisasse. Até algumas pessoas da família de Rodrigo, que sempre foram distantes comigo, mandaram mensagens dizendo que sabiam que Marlene sempre foi difícil e que eu estava fazendo a coisa certa. Minha mãe veio de Ponta Grossa passar uns dias comigo. Ela cuidou dos meninos, fez comida, me deu o suporte emocional que eu tanto precisava.
Ela disse que estava orgulhosa de mim, que finalmente eu tinha encontrado minha força. E era verdade. Eu tinha passado anos sendo invisível, sendo capacho, aceitando desrespeito. Mas naquele processo de luta, de enfrentar Marlene e Rodrigo, de correr atrás dos meus direitos, eu tinha encontrado uma versão de mim que eu não sabia que existia. Uma versão forte, decidida, que não aceitava migalha. O processo estava longe de terminar. Ainda tinha audiências pela frente, ainda tinha negociações, ainda tinha incertezas. Mas eu sabia que o pior já tinha passado, que eu não ia mais ser humilhada, que eu não ia mais ser silenciada. O desfecho de tudo veio alguns meses depois, numa manhã fria de junho aqui em Curitiba. Foi marcada a audiência final para decidir sobre a divisão dos bens e sobre o inquérito contra Marlene. Eu estava nervosa, mas confiante. Tinha a doutora Simone do meu lado. Tinha provas sólidas. Tinha a verdade. Rodrigo chegou acompanhado de um advogado novo. Já não era mais o da construtora. Ele tinha sido demitido, soube depois, porque a empresa descobriu que ele estava usando recursos da firma para cobrir dívidas pessoais. Mais uma mentira, mais uma fraude. O homem que eu tinha achado que conhecia era um completo estranho. Marlene estava lá também, mas visivelmente abatida. Tinha emagrecido, estava pálida, sem aquele ar de superioridade de sempre. O advogado dela tentou negociar um acordo antes da audiência começar. Ofereceu desistir da compra do apartamento, devolver o dinheiro da chantagem, desde que eu retirasse a representação criminal. A doutora Simone me consultou. Eu pensei por alguns segundos. Podia aceitar o acordo e terminar logo com aquilo, ou podia seguir em frente e ver Marlene pagar de verdade pelo que fez. Decidi aceitar o acordo. Não por pena dela, mas porque eu queria virar a página, queria recomeçar, e ficar presa num processo criminal por anos não ia me trazer paz. O acordo foi homologado. Marlene devolveu os R$ 50 mil para Rodrigo, com correção e juros. Rodrigo teve que vender o apartamento, mas dessa vez de forma legal, transparente, e o valor foi dividido meio a meio entre nós depois de quitadas as dívidas reais que ele tinha. Sobrou pouco, mas sobrou. Com a minha parte, comprei um apartamento menor, de 2 quartos, num bairro mais simples, mais digno. Era meu. Só meu. No meu nome. Os meninos se adaptaram bem. Lucas disse que preferia assim, que a casa era mais aconchegante. Beatriz reclamou um pouco no começo, mas depois se acostumou. Rodrigo tentou reatar algumas vezes. Mandava mensagens dizendo que ainda me amava, que queria reconstruir a família. Mas eu não quis. Não porque eu guardasse ódio, mas porque simplesmente não havia mais nada entre nós. O respeito tinha sido quebrado, a confiança destruída. Não dá para reconstruir um casamento em cima de ruínas podres. Ele foi morar com Marlene, ironicamente. Aquilo que ela tanto queria, ter o filho sob controle total, se realizou. Mas não do jeito que ela planejava. Rodrigo estava quebrado financeiramente, desempregado, dependente. E Marlene estava amargurada, isolada, porque grande parte da família tinha se afastado dela depois que a história toda veio à tona. Eu soube por uma prima dele que Marlene tinha ficado doente, que tinha desenvolvido depressão, que não saía mais de casa. Parte de mim sentiu pena, mas a outra parte lembrou de todas as humilhações, de todas as maldades, e entendeu que era consequência. As pessoas colhem o que plantam. O divórcio saiu alguns meses depois. Foi um processo tranquilo, porque o acordo já estava tudo resolvido. No dia que o juiz bateu o martelo, senti um alívio enorme. Não era felicidade explosiva, era mais uma sensação de liberdade, de poder finalmente respirar fundo sem peso no peito. Voltei a ter vida social. Saía com as amigas, ia ao cinema, viajava com minha mãe e os meninos nas férias. Conheci gente nova, fiz amizades verdadeiras. No hospital, continuei sendo respeitada e querida. Minha vida profissional nunca foi afetada por toda aquela confusão pessoal. Rodrigo tentou se reaproximar dos filhos, mas a relação ficou abalada. Lucas e Beatriz foram aos poucos entendendo o que tinha acontecido e ficaram decepcionados com o pai. Não cortaram contato, mas ficou diferente. Eles iam visitar ele de vez em quando, mais por obrigação do que por vontade. Com o tempo, aprendi a perdoar. Não perdoar no sentido de esquecer ou de aceitar o que fizeram, mas perdoar no sentido de não deixar aquilo envenenar meu coração. Eu tinha uma vida nova pela frente, filhos para criar, uma carreira para continuar, e não podia ficar presa no passado. Hoje, 2 anos depois de tudo, posso dizer que sou feliz. Não é uma felicidade perfeita. Não é uma vida de conto de fadas.
Mas é uma felicidade verdadeira, construída em cima de dignidade, de respeito próprio, de escolhas conscientes. Aprendi que às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. Aprendi que casamento não é sobre aguentar humilhação em nome da família. Que amor próprio não é egoísmo. Que dizer não é um direito, não uma rebeldia. Que a gente ensina às pessoas como nos tratar, e se a gente aceita desrespeito, é isso que vamos receber. Marlene nunca mais tentou contato comigo. Soube que ela vive reclusa, amarga, culpando todo mundo menos ela mesma. Rodrigo arrumou um emprego menor, está tentando reconstruir a vida, mas pelo que sei continua morando com ela. Continua preso naquela dinâmica doentia. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem de lutar, se eu tivesse aceitado a venda do apartamento, se eu tivesse ido morar na casa de Marlene como ela queria. Provavelmente eu estaria ainda mais destruída, ainda mais invisível, vivendo uma mentira cada dia maior. Mas eu escolhi diferente. Escolhi me defender. Escolhi buscar a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Hoje eu olho para trás e vejo que aquela humilhação no hospital, por mais terrível que tenha sido na hora, foi na verdade um presente. Foi o empurrão que eu precisava para acordar, para enxergar a realidade, para tomar as rédeas da minha vida. Meus filhos cresceram vendo uma mãe que lutou, que não se deixou quebrar, que teve dignidade. E isso é o maior legado que eu posso deixar para eles. Que eles saibam que ninguém tem o direito de pisar em ninguém, e que a gente sempre pode recomeçar, não importa a idade, não importa o quanto parece impossível. Se essa história te emocionou, me conta nos comentários o que mais te surpreendeu. Você já passou por algo parecido? Já precisou enfrentar alguém da própria família para defender seus direitos? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Porque a vida real é cheia de reviravoltas. E às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa. Uma última coisa que eu queria te perguntar. Se você estivesse no meu lugar, teria tido coragem de gravar aquela conversa com a Marlene? Teria ido até o fim do processo? Ou teria aceitado o primeiro acordo só para ter paz? Deixa aqui embaixo o que você acha, porque eu adoro ler os comentários e saber o que vocês pensam.